Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui novamente juntos. Eu quero desde já agradecer pela tua presença aí, veio e nos ouve, pela transmissão via YouTube. Entre lá, dê um inscreva-se, aperte o sininho, que você vai ser avisado sempre que nós estivermos transmitindo. E o meu muito obrigado por permitir que a gente entre no seu lar, que possa participar aí junto com a sua família dos louvores e da palavra de Deus. Sejam bem-vindos em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, porque nada pode ser feito se não for debaixo de oração. E assim nos ensinou Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, da peste perniciosa, do vírus do coronavírus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Abra agora aí a sua Bíblia no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, bem conhecido. 1ª Carta aos Coríntios, 11, 1. Graças a Deus, obrigado, Senhor, para o Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga ai de mim. Ainda temos um ai de mim aqui, hein? Vamos lá? E aí em casa, todos acharam? Espera só um pouquinho. 1ª Carta aos Coríntios, 11, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Agora sim. Aí em casa também, pela fé. Diz assim, 1ª Carta aos Coríntios, 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo sou. Amém, queridos? Algumas traduções diz como também eu de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo está dizendo isso para os seus discípulos. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque, queridos, nós somos pessoas que vivem em sociedade. Então, as atitudes influenciam. Quando Paulo está dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, Paulo está jogando sobre si uma grande responsabilidade. Imitar alguém é algo de responsabilidade. Quando você vê um imitador imitando aí o Silvio Santos, ele tem que fazer aquele ha-hai, hi-hi, mas hein, não? E fazer direito, senão fica uma caricatura. Quando você imita e não imita direito, você vai por ralo abaixo. Então, tudo que é imitação, você tem que fazer direito, para fazer com que as pessoas vejam na sua atitude aquela pessoa a quem você quer lembrar. Então, se o cara quer lembrar Silvio Santos, amém, igreja? Se o cara quer fazer uma imitação para lembrar o Silvio Santos, ele tem que puxar a voz do Silvio Santos, ele tem que puxar os trejeitos do Silvio Santos, a maneira de Silvio Santos se mexer dentro do cenário. Se ele quer imitar qualquer outra pessoa, ele tem que buscar. Se ele quer imitar o Calbi Peixoto, ele vai ter que imitar o Calbi Peixoto, puxar as características de Calbi Peixoto. Então, imitar alguém é uma grande responsabilidade. E pedir para alguém te imitar, assim como você imita alguém, é uma responsabilidade maior ainda. Porque se eu peço para alguém me imitar, assim como eu imito outra pessoa, eu tenho uma obrigação de ter refletido em mim aquilo que a pessoa é. Sabe? Porque se o primeiro imitador não for bem, os que vierem imitando através dele vão fazer coisas piores. E nós, queridos, precisamos entender isso. Ser imitador de Cristo é andar fazendo aquilo que Cristo procurava fazer. Quando Paulo fala, sejam meus imitadores,
assim como eu sou de Cristo, é porque Paulo largou toda aquela vida para fazer algo diferente, para que as pessoas, através dele, vissem Cristo. E nós cristãos que vivemos pela palavra e cremos que exalamos o bom perfume de Cristo, temos que andar como imitadores de Cristo, para poder dizer, ó, sede meus imitadores. Porque Paulo falou isso porque ele tinha autoridade, porque ele estava vivendo daquela maneira, ele estava sendo justo, honesto, fazendo o que era correto, largando o que era de mão. Paulo não poderia dizer, sede meus imitadores, se ele fosse devedor. Paulo não podia dizer, sede meus imitadores, se ele fosse um mentiroso. Paulo não podia ser, sede meus imitadores, se ele falasse e não cumprisse. Paulo não podia dizer, sede meus imitadores, se ele fosse fofoqueiro. Paulo não podia fazer isso, porque como ele poderia falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Se vivendo assim, ele está dizendo, sede meus imitadores, ele está dizendo que Cristo era tudo isso. Você está entendendo isso? Nós andamos na terra para fazer o quê? O que foi que Cristo mandou? Sede minhas? O testemunho de Cristo está na nossa vida. Porque se eu testemunho com os lábios e não testemunho com as minhas ações, eu estou fazendo de Cristo um mentiroso. Se Paulo está dizendo ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, e ele não procurasse viver como Cristo viveu, ele estava transformando o Cristo em uma mentira. Somos homens e mulheres de Deus, amém? Temos um compromisso uns com os outros e juntos com Cristo. Hoje, no ensaio que estamos fazendo ali numa outra igreja, a líder perguntou se eu poderia estar. E eu disse, não posso te responder. Ah, pastor, mas responde aí. Durante a semana a gente vai ajustando. Não. Primeiro eu vou procurar, porque a minha palavra é sim ou não. Se eu disser para você sim, dorme tranquilo que eu venho. Se eu disser não, dorme tranquilo, porque eu não venho. Não vai ficar em dúvida. Eu nunca vou te dizer algo que eu não tenho intenção de cumprir. Mas, pastor, não, filha. Eu vou primeiro ver como é que está a situação. Se eu conseguir acertar tudo, eu digo, venho. Se eu não conseguir, eu digo, não venho. E você faz. Porque eu não posso passar nem do sim, nem do não. E aí o noivo dela que estava do lado falou, é isso aí, pastor. Ela está muito ansiosa. Eu digo, calma, teu coração. A gente vai se falar durante a semana e você vai ter resposta. Porque eu não posso fazer diferente. A Bíblia diz que na nossa boca cabe o sim e o não. E o que eu passar disso provém de quem? De Satanás. Aí a pessoa me chama, ei, homem de Deus. Aí a pessoa me pega em mentira. A pessoa me pega não cumprindo com a minha palavra. A pessoa me pega em fofoca. Que homem de Deus? Deus tem homens assim? Deus tem homens que não querem errar. Deus chama homens que pode estar todo errado, mas que a partir daquele momento, quando eu falo homens, eu estou falando homem e mulher. Estou falando de homem no sentido de humanidade. Quando Deus chama, pode estar cheio de defeito, ele chama, mas quando estamos nele, aí temos que buscar mudança. Aí nos tornamos imitadores de Cristo. É quando mudamos, quando buscamos exalar o bom perfume de Cristo. E não se exala o bom perfume se não for a busca em ser igual. Não na sua plenitude, porque ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Mas na plenitude daquilo que nos cabe. A minha mãe tinha um perfume. E ela não gostava que ninguém usava. Era um perfume de cheiro masculino. Ela não gostava de perfume de mulher, que ela falava que era muito doce, muito enjoativo. Então, quando um de nós botava o perfume, quando entrava, todo mundo pensava que era minha mãe chegando. Porque exalava o perfume da dona Noêmia. E ela não gostava. Ela falava, botar o meu perfume. Então, quando fala que está exalando o perfume de Cristo, é assim, onde você chegar, as pessoas têm que olhar para você e perceber Cristo em você. Cristo mentia? Fofocava? Cristo prometia fazer e não fazia? É isso. Paulo está dizendo isso. Eu mudei quem eu era para ser o que Cristo espera que eu seja. O que Cristo quer que eu seja.
sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede. Ângela me ligou esses dias, pastor, pode levar a gente lá no banco? Eu tinha um negócio para fazer. Que horas? Tal hora eu posso. Eu levo. Levei e voltei, fui fazer o que eu tinha que fazer. Temos que cumprir com a nossa palavra. Por que eu estou falando isso, querido? Porque às vezes não cumprimos com aquilo que prometemos, às vezes não cumprimos com aquilo que falamos, às vezes erramos uns para com os outros. O pior, a gente acaba levando isso para Deus. Hoje é dia de ceia, não leve para Deus aquilo que Ele não gosta. Judas estava levando para Cristo uma atitude de traição, e mesmo amando tanto a Judas, Jesus ficou com o coração ferido. Vai, o que tens de fazer, faze logo. Não fique a mim enrolando, não. Ele sabia, ele não estava sendo enganado. Não zombe, não brinque, com Deus não tem espaço para isso. Ele pode até, sabe, fingir que não percebeu, ele pode até fingir que não sabe o que está acontecendo, mas no fundo você sabe que ele sabe. Ele é onisciente. Ele, onde você estiver, ele vê o que você está fazendo, ele é onipresente. Mas saiba de uma coisa também, ele é onipotente, ele tem poder para mudar a tua história. Então busque ser imitador de Cristo. Eu não vou nem falar de Paulo, porque a gente vai falar de Paulo e a gente pode se perder no meio de caminho. Vamos falar de Cristo. Porque com Cristo ninguém perde. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas ele também cometeu as suas falhas. Mas porque ele tinha autoridade para fazer isso? Porque em tudo ele se entregou. Em tudo. Paulo não deixou de cumprir nada daquilo que ele prometeu que faria. Nada. Ele disse, olha, eu tenho muita vontade de estar convosco, mas Satanás tem me impedido. Era uma luta espiritual. Ele queria estar lá, mas não podia. Não era a vontade dele. Não era. Porque às vezes ele falou, eu vou aí tal dia, e aí aprisionaram. Ele não tinha como ir, estava em prisão. Então, o que me faz não fazer aquilo que eu falei? Coisas que eu não posso de maneira nenhuma fazer. Quando eu substituo uma coisa pela outra, eu estou dizendo para Cristo o que é importante na minha vida. Estou dizendo. Eu falo isso em todas as áreas, eu sempre falo isso para vocês, em todas as áreas, queridos. Quando eu trabalhava, uma vez, tá aí minha esposa, folga minha no banco, folga minha. Tinha muitas horas, eles não queriam pagar a extra, e aí eu fico em casa, e era aniversário da minha sobrinha, essa que veio aqui de vez em quando, minha prima, Aline, filha da Ivonete. E aí morava ali em Fonseca, e eu estava de folga, fui para lá, e não era cristão ainda, e comecei a encher a cara, beber, me divertir. Lá para as tantas deu um problema lá no banco. Lá para as tantas. O gerente me ligou. O Edson, oi, vem para cá. Ei, cara, não posso, é minha folga. Não, vem para cá, cara, eu tô bêbado. Vem para cá, pega um carro e vem. Dá para você vir? Dá. Eu podia ter desligado e falado, passei mal depois, não podia? Mas eu tinha dado minha palavra, eu era do mundo. E eu peguei um táxi e fui, resolvi o problema. O táxi ficou me esperando por conta do banco, claro. Resolvi o problema em menos de meia hora e voltei para a minha bebedeira, mas eu cumpri. O que eu quero dizer com isso? Quando fizerdes um voto com o Senhor teu Deus, não tarde de cumprir. Porque pode não acontecer nada hoje, pode não acontecer nada amanhã, mas vai acontecer alguma coisa. Porque quando a gente faz um voto, principalmente com Deus, e não cumpre, abre-se uma janela espiritual muito grande. E você não pode nem sentir no momento, mas o inferno já começou a trabalhar. Lembre-se, espiritualmente, o tempo que nós vivemos não existe. Não existe. O tempo que nós vivemos não existe espiritualmente. Deus está nos vendo hoje e, ao mesmo tempo, está falando com Adão. Adão, daquela árvore lá não coma. E também já está vendo o final. Deus é atemporal. Ele visita todos os tempos, presente, passado e futuro, em fração de milímetros de segundos. Então, não pense que porque não aconteceu nada agora,
não vai acontecer nada amanhã. Batalha espiritual, queridos. Ao que muito é dado, muito. Vocês estão recebendo isso hoje. Quem não tinha essa visão, está tendo essa visão hoje. Então, se você tem alguma palavra que você fez, principalmente referente à casa de Deus, não tarde de cumprir. E procure ser assim com o seu irmão e com a sua irmã, porque é a sua atitude que vai fazer a diferença. Não adianta nada eu ser chamado de homem de Deus, ou minha esposa ser chamada de mulher de Deus, se nós não procurarmos viver Cristo, não procurarmos viver o Evangelho de Cristo. Não adianta nada. Mais cedo ou mais tarde, vamos encontrar pessoas que vão botar o dedo em nós. E é muito triste um homem ou uma mulher de Deus, sabe? Fulano, aquilo não presta não, aquilo deve e não paga, promete e não faz. Fulana, fofoqueira toda a vida. É triste, porque quando fala isso, que não é de mim, não é da minha esposa, não é de você, nem de ninguém. Estamos falando do povo de Deus em geral. O povo de Deus é todo safado. Sabe aquele lá? Homem de Deus? E homem de Deus o quê? Aquela mulher de Deus o quê? O povo de Deus é tudo safado. Lembra que Cristo falou, sede minhas testemunhas. O que fazemos reflete nele e na obra dele. Quantas pessoas eu fui evangelizar e disse para mim, na minha cara, do evangelismo pessoal, pastor, eu entendo tudo isso que o senhor está falando, e até tenho vontade, mas eu vejo tanto mau testemunho dentro da igreja, tanta briga entre irmãos, tanta gente devendo um ao outro. Eu não tenho vontade não, pastor. Um deles é até famoso, Pepeu Gomes. Pepeu Gomes aceitou a Cristo e saiu, porque da mesma maneira que conseguiram, da mesma maneira não, para trazer foi bem difícil pelas coisas que ele praticava. Mas em pouco mesmo botaram o cara de novo no mundo, porque não teve um exemplo de mudança. Em vez de pegar e tratar aquele homem para ele servir a Deus em humildade, não. Logo na semana seguinte, faixa na igreja, Pepeu Gomes ministrando louvor. Passou um pouquinho, Pepeu Gomes aí falou, para viver debaixo de holofote eu prefiro o mundo, pelo menos eu ganho dinheiro. É bom esse testemunho? Não. Olha, queridos, nesse exemplo que nós vimos agora do ministério que desabou, imagem de mulher de Deus, imagem de homem de Deus, imagem de família de Deus, e onde foi que o diabo entrou? A briga toda foi por dinheiro. Dinheiro. Por causa de dízimo, por causa de oferta. Porque um não cumpria, não era dizimista. Porque o outro controlava o dinheiro. E aí, a polícia foi vendo que por trás disso, muitas outras coisas foram acontecendo. Essa coisa de prometer, de não ser dizimista, ou de roubar do dízimo, e fazer essa coisa, parece até que você fala assim, é só dinheiro, pastor, Deus não se importa com o dinheiro em si, mas é com a atitude. Essa atitude levou, e aí quando você vai ver toda a história, o que começou como problemas financeiros, evoluiu para adultério, para sexo entre parentes, para tudo, está tudo aí. Tanto que muitos já foram presos e ela já está com ordem de prisão. Só não foi ainda porque tem um mandato. Tudo começou por quê? Por causa do dinheiro. Eu sou líder, sou homem, mulher de Deus, eu não sei o que lá. Eu posso não ser dizimista, eu posso roubar do dízimo, eu posso dizer que vou fazer e não vou fazer, porque Deus está comigo. Não existe supercrente, queridos. Sede meus imitadores, disse Paulo, assim como eu sou de Cristo. Porque Paulo precisou de muita mudança para alcançar o nível que ele alcançou de intimidade com Deus. Não se leva o evangelho a sério brincando. Você pode brincar, mas o evangelho você tem que levar a sério. Muito a sério. Porque batalha espiritual não é fantasia de livrinhos. Batalha espiritual é realidade. Está aí tudo aí acontecendo. Maldade acontecendo. E o que a Bíblia fala? O apego ao dinheiro é a raiz de todo mal. Porque a pessoa às vezes está aqui no sufoco e tira o que é de Deus para fazer outra coisa. E tira, e pensa que não está fazendo nada de errado. Tá. Mas não é só dinheiro, é no teu tempo. Quando você deixa de orar e ler a palavra, lembra do cálculo dos 10
dos 20%, dos 10% que pertence a Deus do nosso tempo, no dia que o pastor Carlos pregou, que eu trouxe para vocês, 2 horas e 33 minutos. E o que nós fazemos com esse tempo? Pastor, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque você está roubando o tempo de Deus. 2 horas e 33 minutos, se você tirar 10 minutos e orar, Deus já está fazendo obra na tua vida. Que tanto tempo é esse? Tem tempo para ver novela, tem tempo para ver futebol, para ver filme, tem tempo para joguinho de celular, tem tempo para tudo e não tem 10 minutos para Deus? Aí depois Satanás começa a fazer a bagunça no lado financeiro, no lado familiar, no lado do parentesco, no lado profissional. Eu não sei por que Deus está fazendo isso. Eu vou à igreja. Ô, querido, tem muito satanista aí entrando nas igrejas para destruir. Isso não faz deles cristãos, não. E quer ver uma coisa vergonhosa? Tem muitos satanistas que conhecem a Bíblia melhor do que eu e você. Porque eles precisam conhecer a palavra para poder desviar o cristão. E não pense que isso não acontece, não. Acontece e acontece muito. Usam a palavra de Deus para sorrateiramente desviar, sobretudo, os jovens. E depois que deixar a raiz do mal, eles saem mansamente. Esses que falam que fizeram, são, no máximo, simpatizantes. Porque o verdadeiro mesmo, ele entra e sai sorrateiro. Se a igreja não estiver firmada em oração, eles fazem a bagunça. Então, queridos, nós precisamos entender, nós somos seres humanos que vivemos em sociedade e temos o ato de imitar. Pastor, eu não imito ninguém. Imita sim. Imita. Você imita a sua mãe. Quantas vezes você fez alguma coisa? Ela, igual a mamãe. Mamãe fazia assim mesmo. Quantas vezes? Igual papai. Papai fazia assim mesmo. Quantas vezes? Olha a maneira dele andar. É igual a maneira do papai andar, né? Olha como ela fala. É igual a mamãe. Porque somos imitadores. Vivemos nisso. Nós criamos a nossa própria personalidade através daquilo que imitamos na nossa casa. Como é que uma criança começa a falar? Imitando as palavras que ela ouve. Essa criança é de boca suja, xinga. Ela não tem a boca suja, é porque dentro de casa ela viu isso. Ela imita o que ela vê. Tem um ditado que, acho que é minha esposa que fala muito aqui, macaco vê, macaco faz. Você está entendendo? Então, nós somos imitadores. Agora nós temos que prestar atenção àquilo das pessoas que nós devemos imitar. Pronto. Imite aquilo que é bom. Imite aquilo que agrada a Deus. E o não, deixa de lado. Não faça. Sabe por que eu comecei a fumar? Mais ou menos 15 para 16 anos? Porque eu via meu pai e minha mãe fumar. E aí eu fui estudar à noite e dormia na casa da minha tia Neuza, já falecida. E aí no colégio, aqueles jovens fumando cigarro, filtro branco. E as meninas ficavam em cima, porque, né, era coisa legal. E eu comecei a olhar e falei, rapaz, estou 15 anos, boca seca, né? Para beijar, as meninas chamando atenção com aqueles status. Aí eu vou fumar, e comecei a fumar mentol, que é cigarro branco com sabor de menta. Isso aqui não vai me viciar, porque é fraco de nicotina. Para encurtar a história, para imitar aqueles jovens e atrair a atenção da... Eu passei a fumar 3 carteiras de cigarro por dia. Beber era uma coisa que deixava a casa tranquila. Meu pai bebia, ficava feliz, a gente brincava, jogava dominó, víspora. E eu comecei a tomar um copinho, porque era bonitinho. Comecei a imitar. E passei a beber de domingo a domingo. Imitações não me levaram a nada. E que se eu não tivesse parado, ou eu estava na cadeia, ou eu estava no cemitério. Pelas atitudes que eu tinha. Um homem muito sanguíneo. Sangue nos olhos por qualquer coisa. E aí aceitei a Cristo. E comecei a ver a verdadeira atitude de quem quer mudança. Eu comecei a ver a verdadeira coragem. A verdadeira coragem
não é fazer o que os outros fazem. A verdadeira coragem é você buscar fazer o que é certo a despeito de qualquer coisa. A despeito de qualquer coisa. Sabe? Não é hoje eu tomar uma posição e amanhã não me importar com a posição que eu tomei ontem. Porque isso queima o meu filme, mas mais do que queimar o meu filme, queima o filme de Cristo. Como testemunhas de Cristo, nós temos que espelhar aquilo que ele é, de verdade. Então, queridos, imitar é um desafio. Imitar boas qualidades é um desafio, porque às vezes a gente vem com coisas tão de longe, impregnada na gente, que a gente não consegue mudar. Já faz até sem perceber que está fazendo. Já ouviu um ditado que fala assim, mente tanto que nem sente que mente? Tem pessoas que assim, está tão acostumada a mentira, que ela já mente e ela acredita na mentira dela. Está impregnado. Falo com meu filho, quando você der a sua palavra que vai fazer alguma coisa, faça. Não deixe de fazer, porque é triste quando se perde a confiança na palavra de um ser humano. Não pode? Liga, avisa. Mas não dê desculpa, fale a verdade. Jesus Cristo, ele falou sempre a verdade, que às vezes doía, mas ele falava, porque ele sabia que só a verdade é que liberta. O ser humano que vive de mentiras, de promessas não cumpridas, ele não é uma pessoa liberta. Ele está, a qualquer momento, sujeito a ser escarnecido. Triste coisa. Tá a minha pastora aqui, pastora da igreja, companheira, ajudadora. Pastor, ali quando a gente ia lá, estava no reunião de jovens, se não me engano, a mulher endemoniada rasgou o pastor. Não tinha autoridade. Porque a vida que ele prestava não era a vida que ele falava. Foram lá na igreja chamar a gente para fazer o serviço de libertação. Era de outra igreja. Você está me entendendo? A autoridade espiritual se conquista sendo verdadeiro. É assim que se conquista. É fazendo a vontade de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, Satanás vai usar alguém para envergonhar. Envergonhar. Graças a Deus, Deus me deu esse entendimento cedo. Ainda não sendo cristão, mas eu já, mesmo bêbado, li a Bíblia. E já li, enquanto bêbado, 3 vezes de Gênesis e Apocalipse. E mesmo bêbado, Deus teve misericórdia e foi me mostrando como eu deveria agir. De maneira que quando falei, isso aí é teu irmão, pô, gente fina. Porque eu posso até dizer não, mas eu sou sincero. Posso até dizer palavras duras, mas faço por amor. Que não te leva a lugar nenhum. A pessoa sabe que você está errando, mas fica... Não, queridos. Cristo não passou a mão na cabeça de ninguém, nem da mãe dele. Nem da mãe dele. Presta atenção. Filho, acabou o vinho. Ele podia falar, tá bom, mamãe, eu vou lá passar. Que tenho eu contigo? Não sabes que ainda não é chegada a minha hora? E não passou a mão na cabeça nem da mãe. Depois vieram, mestre, estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Quem são os meus parentes? Quem são a minha família, senão aqueles que estão comigo? Palavras duras. Para trás de mim, Satanás. Está falando com Pedro. Isso fez com que Pedro afastasse de Jesus? Não. Aproximou, fortaleceu. E Pedro se tornou, juntamente com Paulo, os 2 grandes líderes da igreja primitiva. Então aprenda, assim como eu aprendi, que se eu quero mudança, eu preciso imitar as coisas boas de Cristo. E não há nada de ruim naquilo que ele nos ensinou. Se eu quero mudança, eu tenho que, primeiro, se eu sou um líder, me tornar um líder onde as pessoas queiram se inspirar. Pô, o pastor ali é palavra dura, mas ele é fiel com os seus amigos, com as suas ovelhas.
Porque não vamos passar a mão só porque é liderança. Tem muitos pastores aí que olham para ovelhas apenas como envelope de dízimo e de oferta. E não é assim. Se está dando dízimo e oferta, não importa o que está fazendo. Não é à toa que acontecem muitos escândalos por aí. Mesmo que seja dizimista ofertante ou não seja, cabe ao pastor orientar, explicar por que deve ser dizimista, por que não. O que não é questão financeira. Porque quando você falha, você está falhando com Deus. Por que você tem que evitar fofoca, não fazer fofoca? Ah, mas eu não falei nada, só ela que ouviu, queridos. Fofoca ativa, fofoca passiva. Ativa é quem fala, passiva é quem ouve. Porque a fofoca, para ela existir, tem que ter alguém que fale e alguém que ouça. Precisa ter. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Primeira coisa. Segunda coisa, que eu quero dizer para você, mudança requer atitude. Não é apenas querer, é ter atitude. O salmista falou, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. É o querer e a atitude de fazer. A mudança só acontece quando eu quero e tenho atitude. Senão não acontece. Então é necessário buscar mudança. Quer ser imitador de Cristo? Quer ser testemunha de Cristo? Busque a mudança que você precisa. Nós temos que buscar a mudança que nós precisamos. 1 Coríntios 4, versículo 16 ao 18. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Admoestar é incentivar. Paulo está percebendo que aquele povo precisa ter um exemplo. Por que o mundo está se perdendo aí? Quem tem sido os exemplos para o mundo? Políticos ladrões sem vergonhas, novelas que levam a nada, homens e mulheres que escolheram se perverter e acham que todo mundo tem que ser pervertido. Esses aqui estão sendo os exemplos. Esses aqui estão sendo os heróis dessa criançada e dessa juventude. Sabe, a juventude olha para uma pessoa com arma na mão e acha bonito. A criança acha o adulto xingando e acha bonito. Então, Paulo está preocupado, Paulo está incentivando a ser imitadores dele, porque ele está pagando um preço para isso. Ele está falando sem ser de meus imitadores porque ele faz coisa errada. É porque ele fazia coisas erradas e agora está buscando fazer o que é correto. E por que eu falo buscando, querido? Porque fazer o que é correto é uma busca constante na nossa vida. Porque por qualquer momento a gente pode descarrilar o trem e fazer algo errado. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Olha, como é bom você olhar para uma pessoa e saber que a pessoa está ouvindo e está buscando fazer aquilo que você tem ensinado. É triste. É triste quando você olha para dentro da tua casa e você não vê o ensinamento acontecendo. É triste quando você olha para a igreja e vê pessoas se desviando porque não estão dando a mínima. Paulo disse assim, ó, por vós novamente eu sinto as dores de parto, porque ele ensinou, tratou, pagou um preço, as pessoas voltaram a fazer tudo que era de errado, e ele tem que fazer tudo de novo. Porque o bom pastor, ele dá ouvido à vida pelas ovelhas, ele não desiste. Ele fala até se tornando até chato. Se tornando até chato. Ah, o pastor só fala disso, o pastor só fala daquilo, o pastor vive me chamando para isso, e parece que o pastor está te cobrando, mas o pastor não está te cobrando, o pastor está dizendo, olha, tem uma porta que está se abrindo, fecha enquanto é tempo. Fecha enquanto é tempo, porque aquele povo lá atrás não ouviu o profeta, não fechou a porta, e Deus falou para Jeremias, Jeremias, não clame a mim mais por este povo, eu não quero mais saber desse povo, esse povo já me encheu as medidas. E não pense que ele falou só lá, não, tem falado ainda hoje. Tem falado ainda hoje, falou no Velho Testamento, falou no Novo, onde, pastor? Quando ele manda a carta para a casa de Chloe,
Sei que entre vocês há aquele que se deita com a mulher do próprio pai, e eu convosco, em espírito, não em carne, juntamente convosco, entrego o corpo dele a Satanás, para ver se o espírito... Você está entendendo a seriedade? Não é a questão daquilo que você faz, é a questão do que aquilo vai fazer na sua vida. É a questão do que aquilo vai fazer na sua vida. Pode não estar fazendo hoje, querido, mas vai fazer amanhã. Talvez você não veja, mas vai acontecer na vida dos seus filhos, dos seus netos, de suas netas, porque as suas atitudes vão reverberar para eles. A Bíblia diz que visita até a quarta. É o erro dos pais nos filhos. A salvação é individual, mas as consequências dos nossos atos passam. E isso é uma pura verdade, eu digo, não só porque eu creio piamente na Bíblia, como eu vi isso acontecer. Eu e a pastora. A mulher que brincava de ser crente. Ora, queria participar de tudo na igreja. Depois se afastava, voltava para as drogas. Ora, tudo na igreja. Se afastava para as drogas. Tinha um problema que ela não conseguia falar. Era como se tivesse um monte de coisa dentro da garganta. Letícia, que alguns daqui já conhecem, ligou para a gente que ela estava mal. O demônio se mostrou para ela, mandou ela se matar. Ela não tinha nem forças para sair da cama para pegar uma faca. Ela tinha. E o demônio ali, se mata, se mata. Letícia então chamou, a gente saiu de casa lá do Pôr da Pedra para ir lá para o Menino de Deus, aquilo ali, né? E chegamos lá, 4 horas de libertação. Aquela mulher vomitou um monte de coisa imunda. 4 horas. Levantou, livre. Arrumou a casa, fez um café para a gente, fomos embora. Aquela mulher voltou para a igreja. O demônio manifestou, queria ir embora. Minha esposa pequenininha, mulher grandona. Grandona, mas grandona mesmo. Se segurou com ela, caiu no chão, se machucou, porque o demônio mandou ela se jogar no frente do ônibus, na igreja que é no final dessa rua aqui. E aquela mulher se desviou. Sumiu. Dias depois, muitos dias depois, saiu uma foto de pessoas mortas. E pelo pé o filho reconheceu, minha mãe. Fomos para o enterro. O garoto não tinha nada. Quando ele chegou no caixão, que botou a mão e disse, minha mãe, acabou. Ele já saiu dali com a voz rouca. O mesmo demônio que atuava nas cordas vocais dela começou a atuar. Ele não tinha problema nenhum. E ele não era da igreja, o que piorou a situação. Um, inclusive, se tornou pai de santo, foi morar com um homem. O espírito maligno visita o pecado dos pais nos filhos, assim como a bênção do Senhor também. Então, a atitude que eu tomo hoje pode transbordar para os meus filhos, para a minha neta, para a geração da minha neta, para tudo. Ah, mas eu luto tanto. Mas será que eu luto e não dou o exemplo? E as dificuldades acontecem por isso? Hein? Pense que o que você faz repercute na sua vida, mas também causa problemas nas vidas dos filhos e dos netos. Está em dúvida na sua cabeça? Olha para Davi. Errou com Batseba. Repercutiu em quem? Na filha dele, que foi estuprada pelo seu meio-irmão. Estuprou em quem? No filho de Davi, que foi morto pelo próprio irmão. E assim vai por diante. Já começa com Davi ter perdendo o filho dele com Batseba. É muito sério falando aqui. Não é para assustar, é para dar um clique. O voto que o Senhor fez com Deus, cumpra. Seja lá em que área for. Mas, sobretudo, o voto, quando nós aceitamos a Cristo, de deixar Ele entrar na nossa vida para fazer a mudança, esse tem que acontecer. Porque através desse voto, todos os demais votos acontecem. Porque se eu não sou fiel a Cristo, nem à casa de Cristo, eu não serei fiel a ninguém, nem a mim mesmo. Isso vai repercutir. Vamos continuar nessa leitura aqui de Coríntios 4, do 16 em diante. Diz assim, que Timóteo
que é meu amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. É um trabalho que todo pastor precisa. É de ovelhas que sejam capazes e tenham a vontade de levar em frente o bom testemunho. Bom testemunho. Você é de qual igreja? Eu sou da comunidade evangélica Yeshua. A partir do momento que você fala isso, você está representando a igreja. E as suas atitudes serão jogadas. Pô, a igreja Yeshua do pastor Edson? Ih, rapaz, tem gente lá que é assim, 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 assado. E aí sou eu que estou sendo queimado? Não, é Cristo. É Cristo, porque a igreja não é do pastor Edson. A igreja é de Cristo. O pastor Edson é administrador só. Um dia, pastor Edson será cobrado. Então, queridos, bom é que a gente coloque em prática. Aí vem o porquê de Paulo. Lembra que eu falei que Paulo incentivava porque tinha muito erro acontecendo e Paulo estava preocupado de perder aquelas pessoas? Olha o versículo 18. Alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Inchado. Inchado de quê? De pecado, inchado de erro, inchado de mentiras, inchado de fofoca, inchado de palavras não cumpridas, inchados. Como se ele não fosse ter. Ah, Paulo não vai vir aqui, não tem importância. Paulo não está vendo a gente. Tem muita gente que pensa assim nos dias de hoje. Mas Cristo está vendo. Não importa. O pastor pode não estar em todo lugar. E não vai estar mesmo. Correr para mim é lucro. Eu quero é viver Cristo. Paulo está mandando alguém por causa disso, porque aquele povo, porque Paulo que foi lá e pregou e ganhou eles para Cristo, não estava junto com eles, aquele povo começou a fazer coisa errada. A Paulo não, mano, deixa isso para lá, vamos fazer do nosso jeito. Mas uma hora a casa cai. Para conseguir, queridos, manter a nossa caminhada em busca de uma vida com Cristo, é necessário que a gente não se dê por esquecido. Como assim, pastor? Porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço e que ela não lembra do que ela fez. Essa nova criatura, eu não lembro não. E enquanto diz que não lembra, está fazendo tudo às escondidas. Nós temos que lembrar, sim. Não tem que trazer como uma marra no nosso pé, mas lembrar. Eu cito aqui as coisas que eu fazia, não é porque me traz orgulho, não, queridos. É porque me traz a satisfação de saber o que Cristo fez na minha vida. E isso me faz querer fazer a vontade dele. Mesmo nos tempos de angústia. Mesmo nos dias que eu pensei em desistir. Como assim, pastor? Porque todo pastor, na sua vida, na sua corrida pastoral, sempre teve aquele momento em que pensou em desistir. Que as pessoas em que ele acreditava o feriram de tal maneira que ele pensou em desistir. As pessoas com quem ele contava, né, de um ombro amigo, de ser um ajudador na caminhada, simplesmente largaram ele sozinho, e ele sentiu aquele peso de não ter quem o ajudasse, e ele pensa em desistir, e acha que não está valendo a pena. Todo pastor já passou por isso. E eu sou um deles. Mas aí quando eu lembro de como eu era, gente, como eu tenho medo de voltar a ser o que eu era. Como eu tenho medo. Porque eu sei bem quais eram os meus limites. Então eu falo assim, ó, Cristo, não deixa eu voltar para aquela lama. Porque se eu estivesse naquela lama, talvez eu tivesse morrido ou tirado vidas. Estou falando de peito aberto aqui. O homem que vocês conhecem hoje não existia. Era muito diferente. Muito diferente. Então eu lembro de como eu era até Cristo. E aquilo que Cristo tem feito até o dia de hoje. E me alegro com aquilo que Ele pode fazer até o fim dos meus dias. Eu não sei quantos anos eu tenho à frente. Eu sei que até aqui me ajudou o Senhor e tem vos ajudado também. Portanto, a cada dia tem que procurar conserto, porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã na nossa vida.
A gente não sabe. Às vezes vamos dormir, damos boa noite, e muitos não acordam para dar um bom dia. Sede, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque quando a morte chegar, você está pronto. Lembrar do passado faz com que eu me lembre quem eu era, para eu não ter a soberba de dizer aquele ali não tem jeito. Porque quando eu falo isso, sabe o que eu estou querendo dizer? Eu sou melhor do que ele, porque eu saí, ele não quer sair. Soberba. Tem muitos cristãos soberbos. E uma soberba sem nenhuma base, porque nós dependemos do Espírito Santo, sem ele nós não somos nada. Mas é uma soberba que faz com que transpareça que é melhor que o outro. Eu sou melhor do que aquele cristão. Sou. Que aquele cristão ali, sei não. Ei, rapaz, eu ouvi cada coisa dele, eu sou melhor que ele. Mas sabe-se lá o que as pessoas têm ouvido falar de você? Sabe-se lá o que as pessoas têm ouvido falar de mim? Então essa soberba que não nos cabe, não é arma de cristão soberba. A arma do cristão é a humildade, de saber que sem Cristo não é nada, mas com Cristo pode muitas coisas. Soberba derruba qualquer um. Qualquer um. Quantos homens de Deus aí, por causa da soberba, caíram? Ah, porque eu já preguei para príncipes e para reis. Então, você olha para ele, chega a dar pena. Porque nenhum de nós é o suficientemente crente para não ser nunca abalado. Se você acredita nisso, presta atenção no que eu vou te dizer. Se converta. Paulo falou, Pedro, Satanás pediu ao Pai para você ir andar. E tu, Pedro, quando te converteres, Jesus falou para Pedro, e tu, Pedro, quando te converteres, apacenta minhas ovelhas. Pedro estava com ele desde o início. Mesmo assim, Jesus estava falando, Pedro, quando te converteres, porque as atitudes ainda não eram de uma pessoa totalmente convertida. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou diácono, diaconisa, pastora. A minha vontade impera, porque Deus... Foge disso. Foge daquela pessoa que diz para você, olha, eu gosto quando você ora por mim, porque a tua oração tem poder. É boca de Satanás, é para alimentar o ego. Olha, a tua pregação, quando eu ouço a tua pregação, tudo muda em mim. Sabe o que a pregação faz efeito? É naquele que está com o coração e a mente aberta para receber. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando você não recebe, você está frio. Que a palavra de Deus, ela é a mesma. Entendeu? Porque às vezes o pastor está pregando na igreja e a igreja está morna. Aí vem um outro de fora e prega a mesma coisa, a igreja chove. Pega fogo. Uma vez a gente estava dirigindo o ministério de jovens, o culto de jovens, com rock, com tudo, e música forte. E os jovens tudo assim, mortinho. Fomos para outra igreja, acabou, tinha um evento de jovem na outra igreja, aqui perto também. Chegamos lá, os jovens lá, a música do jovem de lá era em cima de cantor cristão, harpa cristã, aquela coisa, né? E os nossos jovens, com harpa cristã? Com harpa cristã? Castelo Forte. E a gente lá, aquela cruz, o herói dos heróis. Porque o profeta não tem honra na sua própria casa. Você está entendendo isso? Se alimente daquilo que Deus está te dando na casa onde Ele te colocou. Por isso é que vive-se pulando. Procurando Deus nas outras pessoas. Deus está dentro de você. E na casa onde Ele te chamou, é onde Ele quer que você trabalhe. Passei, pastor, por algumas igrejas, mas eu não estava me sentindo bem. Ótimo, o que eu falo com todo mundo? Quem já veio conversar comigo sabe disso? Já falou com o seu pastor? Já. Já conversou com ele? Já. Nada mudou, não. Então converse com ele.
que você não pode ficar. Ou você fique, se é obediente, mesmo sendo desagradado, ou você pede a bênção, sai debaixo da bênção e começa em outro ministério, porque em algum lugar você vai se encaixar. Agora, não espere encontrar uma igreja perfeita, porque você não vai achar. E se você achar a igreja perfeita, eu acho muito bonito isso, não fique nela, não, porque você vai estragar ela. Porque muitas vezes a gente olha o defeito no olho do outro, mas não olha no nosso mesmo. O que você acha que precisa melhorar, faça o que tem que melhorar. Busque melhorar, porque o teu exemplo vai influenciar. Só não edifica. O que edifica é exemplo de buscar mudanças, buscar o que é melhor para Deus. Se é melhor para Deus, é melhor para a gente. Então nós temos que lutar contra esse eu. Eu. Tu acredita que tinha pastor, tinha na igreja lá, se soubesse que o pastor não ia estar na igreja no culto, não ia? É porque eu não gosto da pregação daquele outro pastor, não. Não ia. Eu só gosto da pregação daquele pastor, só gosto que aquele pastor ore por mim. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Receba a palavra de Deus, retém o que é bom, o que não é. Deixa de lado. A Bíblia manda fazer isso, retende o que é bom. Precisamos estar aptos a isso. Filipenses 3, 7 e 8. Filipenses 3, versículos 7 e versículo 8 diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Presta atenção. Pela excelência do conhecimento de Cristo. Onde é que eu vou conhecer Cristo? Primeiro, lendo a Bíblia. Porque aqui ele se revela. Não há revelação mais poderosa, e não haverá que não a palavra de Deus. Aqui Deus se revelou em toda a sua essência e a plenitude dos seus planos para o ser humano. Não há outra revelação. Sabe, essas coisas que falei, mirabolante, tudo coisa de homem. Porque o que é necessário para a salvação, o que é necessário para a bênção, está aqui. Está aqui. Não adianta querer sair para ir pulando, gritando como leão, ou fazendo assim para voar como águia. Não vai resolver. Posso voar como águia, rugir como leão, mas se a minha vida for de podridão, e mais, porque eu vou imitar a águia e o leão, se eu posso imitar a Cristo? Então, a primeira coisa, eu tenho que conhecer a Cristo. A primeira coisa para conhecer Cristo é ler. É tirar pelo menos meia hora para ler. A segunda coisa, estar em comunhão com a igreja. É aqui, lugar de testemunho, lugar da palavra, lugar da comunhão, é que nós vamos ter isso. E o que é mais importante, que ele diz aqui, considero tudo como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Isso ele quer dizer que tem que dar valor àquilo que realmente tem valor na nossa vida. O ouro vai ficar aí, a prata vai ficar aí, o dinheiro, o papel que conhecemos vai ficar aí, casa, carros, bens vão ficar aí. Tudo vai ficar, queridos. O que vai para a eternidade, para os que ficam, é a lembrança daquilo que fomos. E como as pessoas vão lembrar de mim e de você? Como homens e mulheres de Deus. O que fica para a eternidade, para os que foram, é o inferno ou o céu. E tanto o inferno quanto o céu é decidido enquanto respiramos. Enquanto respiramos. Porque depois que morrer, nada mais muda o destino do nosso espírito. Nada mais muda o destino do nosso espírito. Nada. Pode até ter aqueles cerimoniais para acalmar o coração de quem fica, porque para quem foi,
já foi com a decisão tomada: céu ou inferno. Então valorize quem tem te valorizado. Quem te valoriza é Cristo. Independente da sua condição financeira, independente da sua profissão, independente da sua cor, da sua posição na sociedade, Cristo te valoriza. Então valorize a Cristo com a sua vida, com a mudança que é necessária na sua vida, e depois com o seu testemunho para o mundo. Valorize Cristo. Aí, você vai perguntar: pastor, mas o que ganhamos? O que ganhamos se nós ganharmos a Cristo? O que ganhamos se nós valorizarmos a Cristo? Não tente esconder que você nunca perguntou isso. Porque você já perguntou algum dia na sua vida isso. O que eu vou ganhar indo para a igreja? O que eu vou ganhar deixando Cristo entrar na minha vida? Não se envergonhe disso. Porque os discípulos que andavam com ele também passaram por isso. Mateus 19, 27 a 29. Mateus 19. Preste bem atenção no que você vai ver aqui agora, para você saber que isso é uma falha de todo ser humano, não pode se render a ela. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Ou seja, será que vai valer a pena abandonar tudo? Será que vai? Paulo está dizendo ali, ó, eu reputo como esterco. Para mim tudo é esterco para ganhar Cristo. Para mim nada tem valor. Pedro está perguntando aqui, o que nós vamos ganhar? O que receberemos? Jesus disse para ele: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herderá a vida eterna. Esse é o ganho. E aí? Vale ou não vale a pena? Isso, queridos, que ele está prometendo aqui, não é uma coisa de momento, não. Foi lá na fundação do mundo, lá quando o homem traiu. Você está entendendo isso? Lá. O problema é que o homem tem mais entrado na aceitação de Adão do que na aceitação de Cristo. É mais fácil comer o fruto proibido, porque parece gostoso, do que fazer o que é necessário. É necessário se render a Cristo de corpo, alma e espírito, para fazer a vontade dele e a nossa deixar de lado. Não mais vivo que eu, mas Cristo vive em mim. E quando fazemos isso, fazemos igual Cristo fez. Pai, todavia seja feita a sua e não a minha. Deixa de lado. Passa a ser um homem e uma mulher fiel a Cristo, buscando viver a palavra de Deus. Não se comprometendo com coisas que não estão ao nosso alcance espiritual. Porque às vezes nós nos comprometemos com coisas bobas. E aí a pessoa vai, coisinha boba. Não é bobo. Porque espiritualmente falando, nada é bobo. Espiritualmente falando, nada é pequeno. Quando você vê uma criancinha fazendo o que não agrada a Deus, e você vai corrigir, algumas pessoas, é só criança, gente, deixa para lá. Mas Satanás não vê como criança, não, vê como um espírito que veio de Deus e que ele não quer que volte para Deus. Lembra da passagem? Olha, eu trouxe aqui meus filhos, porque desde jovem, e era uma criança, se é desde jovem, então desde
Um ano, 2 anos. Satanás tenta jogar ele no fogo e seus discípulos não conseguiram expulsar. Satanás não mede a batalha dele, não mede a nossa idade cronológica, física. Ele olha o seguinte: ali está um espírito que eu quero. Ali está um espírito, eu vou tentar destruir antes que ele cresça e se torne inimigo. Foi assim com Jesus. Foi assim com Moisés. Foi assim com tantos homens e mulheres na Bíblia. Lá, no ventre da mãe, já tentando contra a vida da pessoa. E quando ele não consegue vencer, ele parte então para a nossa descendência, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e por aí. Porque quando não machucar ou ferir o pai, vai tentar machucar ou ferir o filho e daí por diante. Ele não conseguiu machucar Deus. Então ele procura fazer isso através das nossas vidas e da vida dos nossos descendentes. Sede imitadores de Cristo. E sede imitadores de mim. Ensina alguma coisa de positivo eu tenho para que vocês queiram imitar. Sede meus imitadores. Ignorem os meus erros, porque eu sou humano. Mas imitem aquilo que eu tenho de bom. Aquilo que eu tenho demonstrado e feito com minhas ações. Porque é assim que eu tenho buscado. Olhar para Cristo. E mesmo sabendo das minhas falhas, procurar dar o melhor de mim. Dê o melhor de você. Não importa o quanto seja, porque aquilo que você tiver serão os seus 2 pães e os seus peixinhos, que Cristo vai te usar para alimentar multidões. Amém? E naquele dia, ele dirá: vós que estarás à direita dele, vinde bendito de meu Pai, e entrai pela porta que eu tenho preparado para vós, desde a fundação do mundo. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Hoje é dia de ceia. Hoje eu não vou dar uma palavra específica sobre oferta, e você já tem ouvido bastante sobre oferta e sobre dízimo, você já ouviu um pouco dentro da palavra, você já sabe o tamanho da responsabilidade espiritual que há nisso. Todavia, é um direito seu, é uma coisa entre você e Deus. O que eu quero dizer é, você tem o direito, não é a obrigação, comigo não. Deus te manda, é uma ordenança. Se ele dá uma ordem, nós temos que cumprir. Mas você tem o direito de ser ungido. Certo? Dízimo e oferta é a ordenança de Deus. A unção é a vontade de Deus para o povo. E esse é teu direito. Eu quero te convidar aqui, vir aqui na frente, para que eu possa te ungir. E nessa ocasião, trago o teu envelope. Pastor, eu não trouxe meu dízimo, eu não trouxe minha oferta. Traga o teu envelope, mesmo que vazio, ponha aqui. E apresente a Deus, se essa é a tua vontade, o desejo de no próximo culto já trazer algo para ele. Entendeu? E eu quero te ungir. Pastor, eu não quero ser ungido. Eu trouxe dízimo e trouxe oferta, mas eu não quero a unção. Eu não vou te ungir. A unção é um direito teu. Você recebe se quiser. É direito teu. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer. Pai, em nome de teu filho amado, eu vou ungir o teu povo com o mesmo óleo com o qual o Senhor foi ungido, o óleo de mirra. E quero pedir que o Senhor venha trazer ao seu povo renovo espiritual. Quero pedir que o Senhor venha trazer ao teu povo vitórias espirituais. Mas quero pedir também vitórias físicas, financeiras, profissionais, né, no educandário, que ele possa ser educado, que ele possa ter vitória na sua educação, lá no educandário onde ele estuda. Eu peço, Pai, que o Senhor venha abrir portas de oportunidades. E, acima de tudo, eu unjo o teu povo para que as bênçãos prometidas a nós, através de Abraão, nos alcance para a glória de teu nome. Eu, assim, abençoo o teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você aí em casa, sinta-se ungido em nome de Jesus. Louvado seja, Pai. Que ele seja ungido, Senhor, na área da educação, que ele venha a aprender e botar em prática aquilo que a escola tem ensinado. Pai, em nome de Jesus, visita a tua filha, Pai, visita, desincha esse pé, em nome de Jesus. Amém, seja abençoado em nome de Jesus.
Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Oi? Pode fechar. Eu quero convidar aqui o pastor Carlos a estar orando pelo dízimo e pela oferta. E em seguida nós vamos adorar o Senhor para participarmos da ceia. Aqui está o homem de Deus. Oremos então, feche os seus olhos, estenda suas mãos para cá, em nome de Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos, meu Pai, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite, meu Pai. Que verdadeiramente, Senhor, sejamos imitadores de Cristo, meu Pai. Assim também como Paulo se esforçou e foi, e combateu o bom combate, terminou a sua carreira e guardou a fé. E ele disse, agora eu vou receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado não só para mim, mas para todos quanto fazem a tua vontade. Pai, que está, meu Pai, os dízimos e as ofertas, meu Pai, colocado aqui, meu Pai, diante do teu altar. Abençoe teu povo, aquele que pôde ofertar, aquele que devolveu o dízimo, meu Pai. Se porventura alguém não pôde devolver o dízimo ou ofertar, que o Senhor possa, Senhor, dar outra chance, outra oportunidade, que o Senhor possa abrir porta, condições para que todo seja ofertante e dizimista da tua casa. Obrigado por tudo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas que estão em casa, meu Pai, que separaram a sua oferta e o seu dízimo, meu Pai. Nós queremos também abençoar cada vida que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui, irmão. Fica próximo aqui, que a gente vamos trabalhar mais um pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Pode deixar aí no canto, que depois o nosso diácono recolhe. Amém, igreja? Louvado seja. Vamos, então, agora, dar a bênção apostólica, mas antes deixa eu orar. Eu já ia esquecendo. Não me permitam esquecer das coisas importantes, porque tudo é importante, mas, sobretudo, orar por aqueles que necessitam. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de teu Filho amado, eu clamo agora ao Deus que cura. Meu Deus, ao Deus que cura, ao Deus que é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Visita o Mateus, Senhor, um jovem de 17 anos, que está sendo acometido de surdez. Meu Pai, visita agora, toca nos ouvidos, toca em todo o sistema. Oh, Deus maravilhoso, toca, Senhor, no tímpano, toca em todo o aparelho auditivo dele, Pai, e caia por terra, Senhor, essa ação na vida dele. Meu Deus, em nome de Jesus, que ele possa ter a sua audição restaurada, Pai, para a glória de teu nome. Pai, eu quero pedir pela senhora Maria Remídio, quero pedir pela Ângela Maria Remídio, Pai, ambas com problemas de saúde, uma sendo afetada, Senhor, pelo mal de Alzheimer, a outra, Senhor, por outros problemas cujo não sei agora, mas o Senhor conhece, Pai. Toca, Senhor, no corpo destas duas, mãe e filha, para levar cura, Pai, em nome de Jesus. Que leve cura, Pai, em nome de Jesus, para essas famílias, para essas pessoas. Pai, eu quero colocar aquele pastor, Senhor, se não me engano, o pastor André, que está lá em Itaboraí, antes, Senhor, com 98% de chance de morrer. Hoje o quadro se reverteu, ele já saiu daquela situação, Pai, porque nós oramos ao Deus que tudo pode, ao Deus do impossível. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que a tua obra seja completa na vida deste homem, que ele possa se levantar dali, Senhor, para continuar a fazer a tua obra. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir também pela Radassa, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, guardando a tua Radassa na palma das tuas mãos. Fecha, Senhor, as tuas mãos em concha, guarda a Radassa, para que nenhuma seta, nenhum dado inflamado do maligno possa fantasiar na mente dela, Pai. Que haja, Senhor, libertação, Senhor, na vida dela. Ela não tem culpa, Senhor, de estar passando por esse momento. Ela não buscou passar por esse momento.
Todavia, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para tirá-la da situação em que ela se encontra e transformá-la e fazê-la, Senhor, uma jovem que vai ganhar jovens para Cristo, Pai. Coloca nas tuas mãos, Pai, coloca nela o capacete da salvação, protege, Senhor, a mente dela dos ataques, Pai, que tem levado ela a ter tantos problemas, Senhor, na área da saúde psicológica, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos a Radassa nas tuas mãos, pedindo que a tua bênção chegue sobre ela. Visita a minha filha, visita a minha casa, visita a casa, Senhor, de todos que aqui estão representados, porque nós cremos no Deus da nossa salvação, cremos no Deus, no Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, e no Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós cremos, Senhor, sem duvidar no coração. Abre, Senhor, os olhos espirituais, para que nós possamos enxergar o que esteja acontecendo que tenha impedido de chegar a bênção na casa de cada um, para que nós possamos, Senhor, entrar em acordo com a tua vontade e não a nossa. E que se assim seja, para a honra, glória, louvor e exaltação do teu nome, em nome de Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Pastor Carlos, bênção apostólica, por favor. Aleluia. Coloca a mão no coração, estenda a outra. Você que está em casa, nós já queremos agradecer por passarmos esses momentos juntos na presença do nosso Deus. Muito obrigado. Que Deus a todos abençoe. Coloca a sua mão direita também no coração, estenda a outra mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e as ricas consolação do Espírito Santo do Altíssimo, seja com vocês aí que estão em casa, seja em cada família, em cada lar representado, seja com a igreja do Senhor, seja com cada um de nós aqui dentro da igreja, com cada lar, com cada família aqui representado, agora e para todos sempre, todo o povo de Deus, diga e aplauda ao Senhor dos Exércitos. O pastor vai dar um grito de guerra. Amém? Eu quero profetizar uma semana de bênção. Está começando hoje. E você começou na presença de Deus, começou no lugar certo. Que Deus vos abençoe durante toda a semana, que você sinta a presença de Deus, mas que, acima de tudo, você busque ao Deus da salvação. Que você busque a bênção e que, acima de tudo, busque o Deus da bênção. Amém? Louvado? Mais uma vez, eu quero reiterar aqui os agradecimentos do pastor Carlos e pedir que você permaneça conosco. Já deixar aqui o convite para quarta-feira, às 8h da noite. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa. Glória a Deus, graça e paz.